Pessoal, seguindo aí ainda nos meus vídeos do dia de hoje sobre libertação na questão familiar e afetiva e até mesmo sexual, mas mais na questão familiar. Quero falar aqui que veio aqui um monte de ideia na cabeça da questão assim de não me separo por culpa. Eu posso dizer separação inclusive do meu filho mais velho. Meu filho mais velho, ele começou a ter comportamentos altamente sem respeito e eu precisava ficar bem. Eu não poderia morar com uma pessoa já adulta que não me respeitava. E aí eu pedi, bom, ou você vai passar a me respeitar ou você acha um outro lugar para você morar. Enfim, eu me separei do meu filho mais velho. E por que eu estou colocando a minha separação do meu filho mais velho com a separação de um casal ou até eventualmente a separação de uma outra relação que cada um aí tiver fazendo sentido? Porque muitas vezes a gente continua numa relação ali, ainda mais quando a gente fala de relação familiar, quando eu falo familiar, família é núcleo, né? A coisa assim de morar na mesma casa. E não é à toa. Morar na mesma casa faz toda a diferença. Existem casais que moram em casas separadas, o casamento é muito mais suave de levar. Tem muito menos desafio, porque não tem a questão da divisão do espaço físico no momento que sai, no momento que chega de casa. Enfim, a intensidade de dividir a mesma casa é muito complexa. E eu falo até como arquiteta também, além de pesquisadora e desenvolvedora experimental. Então, assim, dividir a mesma casa é um assunto muito complexo e, ao mesmo tempo, é muito real, é muito estrutural. Até com a questão econômica, muita gente não tem dinheiro para cada um ter sua casa. Então, as pessoas moram na mesma casa. E, voltando para a questão da separação, quando a gente não se separa por culpa, é uma forma, assim, tão triste de perceber que a gente se colocou numa prisão por um imaginário. Porque a culpa, ela é aquele sentimento, que inclusive é o sentimento causa da depressão, e não é à toa que tem tanta gente com depressão, é aquele sentimento onde a gente coloca a gente constrói uma realidade onde a gente é o vilão. E dependendo da personalidade da pessoa, a pessoa vai tender a sempre se achar vilão, porque é muito autocrítica. Ou a pessoa realmente fez uma merda, por exemplo, engravidou a pessoa, né, na adolescência, o cara, aí vou dizer, o cara engravidou, tá? Pessoa menor de idade, ela é a que tá vulnerável. Então, um cara de 30 engravidar uma menina de 17, sim, ele está engravidando ela porque ele tem muito mais condições de ter consciência de prevenção do que uma menina de 17 anos. Então, nesse contexto, sim, as idades fazem diferença. Mas voltando, então vamos pegar mais leve. Um casal que engravida, um dos dois sendo adolescente e o outro sendo adulto, o adulto já, por uma questão cultural, já vai se sentir culpado. Porque, poxa, fulano teve gravidez na adolescência, filho meu e tal, e vai tender a querer se manter naquela relação por culpa desse fato da gravidez na adolescência. Ou a pessoa que trai o outro. Porque eu chifrei minha esposa. Ele vai tender a querer continuar no casamento por culpa de ter sido que fez a traição. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui? Está falando o quê? De coisas que deram errado e que precisam continuar dando errado? Né? Que loucura! Então, assim, quando a gente tem culpa, a primeira coisa é a gente entender se realmente é uma culpa e aí transformar a culpa em arrependimento. Aí é outra coisa, palavras diferentes, coisas diferentes. Culpa é uma coisa, arrependimento é outra. Então, se a pessoa se arrependeu, a melhor coisa do mundo é libertar o outro, inclusive. Então, se a pessoa fez uma gravidez na adolescência, fez uma traição, o que ela de melhor pode fazer pelo outro para recuperar a merda que fez é deixar o outro livre. É fazer com que o outro se sinta à vontade para estar com quem quiser, fazer o que quiser, desempenhar um papel na família que seja mais positivo para justamente essa pessoa. É uma questão até mesmo de reparação. Então eu vejo muitos casais aí que continuam juntos
e que não existe a separação por culpa, ou de um ou de ambos. Mas geralmente a culpa é mais de um. E aí esse um entende tudo errado e acha que porque tem a culpa tem que continuar ao contrário. Se você fez merda, gente, sai fora e deixa a vida seguir. Porque se você fez merda também não é à toa. Se a pessoa fez uma traição é porque ela já não estava com interesse naquilo. Então vamos parar de ficar tapando os nossos olhos para as realidades de comportamentos humanos, para as realidades de necessidades afetivas, que são a causa dos comportamentos ditos errados e que fazem gerar culpa e que fazem gerar essa prisão nas relações familiares. Bom, depois que meu filho saiu de casa, ele preferiu sair de casa ao invés de aprender a me respeitar, né? E foi muito doloroso, sofri muito, mas eu sabia que era a coisa certa que eu estava fazendo, porque eu não posso aceitar não ser respeitada na minha própria casa. Então, hoje a minha relação com ele está muito melhor, estamos reconstruindo essa relação. Em nenhum momento eu tive culpa. Por quê? Porque eu sempre fui a melhor mãe que eu pude ser. Eu tenho a certeza plena, eu não fui a mãe perfeita, eu cometi erros, mas não foram erros com a intenção de fazer, não foram erros de traição. Eu nunca traí meus filhos, pelo contrário, eu sempre coloquei meus filhos como prioridade nas escolhas que eu fazia, inclusive de me separar de maridos tóxicos, de me separar de pessoas que não deixavam ser quem eu era. Então eu não podia ser a melhor mãe do mundo porque eu não estava sendo a melhor pessoa do mundo, eu não estava feliz comigo mesma. Então eu não tive culpa em relação ao meu filho. Apesar de saber que eu já cometi erros com meu filho, mas isso não é culpa. Tanto é que já me pedi desculpa, já me perdoei com ele, já busquei sempre fazer reparação, busquei sempre me modificar nos erros, mas isso não significa que eu preciso estar grudada e forçando uma relação de mãe e filho que não funcionava bem. Então, se isso se aplica para filho, que é um amor muito mais estrutural que o amor de casal, imagina para um casal. Então, gente, vamos ser livres, vamos ser honestos com nós próprios. E vamos entender que ficar junto por culpa é a maior burrice que você faz com você próprio e a maior prisão que você causa no outro que você fez a merda. Um beijo, pessoal.